Conheça agora os 6 marimbondos com as picadas mais insuportáveis do Brasil. Porque aqui não estamos falando só de dor comum. Estamos falando de ferroadas que queimam, irradiam, travam o corpo e, em alguns casos, fazem o sistema inteiro entrar em alerta em segundos. E o pior, muitos deles estão mais perto do que você imagina, no telhado da sua casa, no muro da garagem ou até naquele canto que você passa todo dia sem perceber. Cada um desses marimbondos tem uma forma diferente de atacar. Alguns vêm em grupo, outros perseguem, e tem aqueles que simplesmente descarregam uma dor tão intensa que o corpo inteiro reage de uma vez. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir quais são essas espécies, como elas vivem, porque suas picadas são tão temidas e o que realmente acontece com o corpo quando você cruza o caminho errado. E já fica o aviso, conforme a lista avança, a dor só piora. Marimbondo caboclo. O marimbondo caboclo parece inofensivo à primeira vista, até o momento em que você cruza o limite invisível dele. Esse marimbondo é um dos mais comuns do Brasil e vive praticamente colado na rotina das pessoas, construindo seus ninhos abertos em telhados, muros, varandas e até dentro de garagens. O corpo fino e avermelhado pode até passar despercebido, mas o perigo está justamente nessa proximidade constante. Diferente de insetos que você precisa procurar, o marimbondo caboclo já está ali, silencioso, esperando o movimento errado. E quando isso acontece, a reação é imediata. A picada causa uma dor aguda, com uma sensação de queimação intensa que se espalha rapidamente, como se a pele estivesse sendo incendiada de dentro para fora. Em poucos segundos, o local começa a inchar e a dor evoluir para um incômodo pulsante que demora a passar. Mas o verdadeiro risco não está em uma única picada, está na colônia. Esses marimbondos vivem em grupo e defendem o ninho juntos. Isso significa que um ataque raramente vem sozinho. São várias picadas em sequência, multiplicando a dor e sobrecarregando o corpo. Em casos mais intensos, surgem sintomas como tontura, náusea e aceleração dos batimentos cardíacos. E para pessoas alérgicas, o cenário pode se agravar rapidamente, evoluindo para um choque anafilático em questão de minutos. O marimbondo caboclo não é o mais doloroso, mas é um dos mais perigosos justamente por estar sempre perto e atacar quando você menos espera. Marimbondo do carniceiro. O marimbondo do carniceiro não brinca com aviso, ele trabalha em massa. Diferente de outras espécies, aqui não existe ataque isolado. Esse marimbondo vive em colônias gigantescas, com centenas ou até milhares de indivíduos funcionando como um único organismo. E quando algo ativa essa colônia, não existe investigação gradual. Não sai um ou dois para ver o que está acontecendo, saem todos. A primeira picada já dói, com uma queimação forte e direta. Mas o problema é que você não tem tempo de processar essa dor. Antes mesmo de entender o que aconteceu, outras picadas já estão acontecendo ao mesmo tempo, vindas de direções diferentes. O corpo entra em um estado de confusão total. Não dá para identificar de onde vem o ataque, porque ele vem de todos os lados. A dor deixa de ser localizada e se transforma em algo acumulado, sobreposto, sem intervalo. O inchaço aparece em vários pontos ao mesmo tempo e o organismo começa a reagir de forma intensa. Tontura, queda de pressão e uma sensação de colapso físico podem surgir rapidamente. Em ataques maiores, a situação pode evoluir para emergência médica em questão de minutos. O marimbondo do carniceiro não é o mais doloroso por picada, mas é o mais devastador pelo conjunto. Porque quando ele ataca, você simplesmente não consegue reagir. Marimbondo chapéu. O marimbondo chapéu não é só mais um inseto, ele joga em outro horário. Enquanto a maioria dos marimbondos domina o dia, o marimbondo chapéu entra em ação à noite, quando quase ninguém está prestando atenção. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. O ninho dele, com formato aberto parecido com um pequeno chapéu, costuma ficar exposto em árvores, telhados e estruturas altas. Durante o dia, eles permanecem relativamente quietos, agrupados, quase imóveis. Mas quando a noite chega, tudo muda. Eles se tornam ativos, saem para caçar e ficam muito mais sensíveis a qualquer perturbação. E aqui está o ponto crítico. Se alguém encostar, iluminar ou simplesmente ameaçar o ninho no escuro, a reação é rápida e coletiva. Diferente de espécies mais lentas, o marimbondo chapéu responde em grupo,
com várias ferroadas acontecendo em sequência. A picada causa uma dor intensa, com ardência imediata e inchaço rápido, mas o maior risco está na reação do corpo. Em algumas pessoas, especialmente as mais sensíveis, a toxina pode desencadear reações alérgicas graves, incluindo dificuldade para respirar, queda de pressão e até choque anafilático em poucos minutos. E como esses ataques geralmente acontecem à noite, a chance de ser pego desprevenido é muito maior. O marimbondo chapéu não é só agressivo, ele é estratégico. Ele age quando você está mais vulnerável, no escuro, quando tudo parece tranquilo. E é exatamente nesse momento que o perigo aparece. Marimbondo amarelo. O marimbondo amarelo não passa despercebido, e talvez esse seja o primeiro aviso de que você deveria manter distância. Esse marimbondo chama atenção pelas cores vibrantes em amarelo e preto, um verdadeiro sinal de perigo ambulante na natureza. E não é só aparência. Ele é extremamente adaptável, vive em colônias organizadas e costuma construir ninhos escondidos no solo, em buracos, paredes ou estruturas urbanas. Diferente de muitas outras espécies, o marimbondo amarelo é altamente defensivo e pode atacar em grupo com uma agressividade surpreendente. A picada causa uma dor imediata, com ardência intensa e sensação de queimação que se espalha pelo local. Em poucos minutos, o inchaço aparece e pode vir acompanhado de vermelhidão e calor na pele. Mas o que realmente preocupa não é só a dor, é o veneno. O veneno do marimbondo amarelo contém substâncias que podem provocar reações fortes no organismo, principalmente quando ocorrem múltiplas picadas. Em humanos, isso pode gerar sintomas como tontura, náusea e aceleração dos batimentos cardíacos. Em casos mais graves, pode ocorrer reação alérgica intensa, evoluindo para choque anafilático em poucos minutos. O marimbondo amarelo não é apenas bonito, ele é altamente eficiente em defesa e perigoso quando provocado. E o mais preocupante, você nem sempre vê ele antes de já estar perto demais. Vespa guerreira. Tem insetos que doem. Essa aqui paralisa. A vespa guerreira não entra em cena, ela domina o momento. Essa é uma das poucas espécies do Brasil reconhecidas na famosa escala de dor de picadas de insetos, criada pelo entomologista Justin Schmidt. E não é por acaso. O ninho dela parece discreto, uma placa escura colada em troncos ou paredes, quase sem movimento visível por fora. Nada que prepare você para o que vem depois. Quando ela decide atacar, a dor é imediata e brutal. Não é uma queimação que cresce aos poucos, é como um impacto direto, denso, comparado por especialistas a um prego sendo cravado profundamente na pele. É o tipo de dor que simplesmente apaga qualquer outro pensamento naquele instante. O corpo inteiro entra em alerta. Os músculos ao redor da picada se contraem, o local incha com calor intenso e a sensação não desaparece rapidamente. Em casos de múltiplas picadas, não existe progressão, é uma sobrecarga direta no sistema nervoso. A vespa guerreira não precisa perseguir nem atacar em massa. Uma única ferroada já é suficiente para marcar a experiência de forma inesquecível. É dor pura, concentrada e impossível de ignorar. Vespa caçadora de aranha. A vespa caçadora de aranha é o nível máximo dessa lista, e talvez o limite do que um ser humano consegue suportar em termos de dor de picada. Ela não é comum de encontrar, e isso é uma sorte enorme. Com corpo escuro metálico e asas alaranjadas, seu tamanho já denuncia que não se trata de um inseto qualquer. E não é mesmo. Essa vespa evoluiu para caçar aranhas caranguejeiras, predadores grandes, fortes e venenosos. Para isso, desenvolveu um ferrão capaz de paralisar completamente sua presa em segundos. Agora imagine esse mesmo ferrão atingindo um humano. Segundo o próprio Justin Schmidt, a sensação é como uma corrente elétrica atravessando o corpo inteiro ao mesmo tempo. Não há um ponto específico de dor. O cérebro simplesmente não consegue processar localização, apenas intensidade. É uma dor extrema, pura e desorientadora. O corpo perde a capacidade de focar em qualquer outra coisa. A única vantagem, se é que dá para chamar assim, é que essa dor não dura horas. Mas os minutos que ela permanece parecem muito mais longos. A vespa caçadora de aranha não é apenas a mais dolorosa dessa lista. Ela redefine completamente o que significa sentir dor. E depois dela, simplesmente não existe próximo nível. Se você chegou até aqui, já entendeu. Algumas criaturas pequenas carregam dores gigantes. Agora me conta aqui embaixo, qual dessas você jamais gostaria de encontrar? E se já levou alguma, conta como foi.
E se esse vídeo te surpreendeu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder os próximos vídeos.